O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de oração e de silêncio. No íntimo do nosso coração, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois somente Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra, somente o Espírito pode fazer-nos alcançar a palavra, compreendê-la e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos vivendo este tempo da Páscoa, da Semana Santa, celebrado o Tríduo Pascal, até o domingo de Pentecostes. São 50 dias que nós percorremos um caminho chamado o caminho luminoso da Páscoa. Nesses 50 dias, nós acompanhamos toda a teologia, o mistério do que significa a ressurreição de Jesus, a vida nova que Ele traz e o que significa viver esta realidade nova. Acompanhamos alguns domingos os relatos da ressurreição e das aparições de Jesus. Domingo passado e hoje, nós entramos num outro campo de aprofundamento, que é: Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos, mas sobe para o céu. E aí, como é que nós ficamos? Qual vai ser o modo de cultivar uma vida aqui, na fé, para que a gente não saia, não fuja daquela realidade que Cristo inaugurou, o tempo da vida na graça de Deus? É isso que deve interessar-nos. É esta pergunta que deve interessar-nos. Como viver aqui a graça de Deus que Cristo garantiu que podemos, concretamente, já nesta vida, agora, viver a vida na graça de Deus. Domingo passado, Jesus trabalhou
conosco a imagem do pastor e das ovelhas. E a gente meditava este fato que ele é ao mesmo tempo um exímio pastor, porque nas mãos de Deus, na relação com o Pai, ele é um perfeito cordeiro obediente. Então, para ser um bom pastor, é preciso, neste mundo, na família, no trabalho, na atuação neste mundo, na igreja, na sociedade, para ser bom pastor, é preciso ser boa ovelha do rebanho do Senhor. E a gente trabalhava as duas palavras-chave, fidelidade e obediência ao modo de ser ovelha de Jesus e ao modo de Jesus ser pastor. Hoje, uma outra imagem também do ambiente agropastoril da Palestina de 2000 anos atrás. A meditação que eu vou desenvolver com vocês é fruto de uma reflexão maravilhosa de Bento XVI no livro Jesus de Nazaré. Tem lá na frente, neste livro, a partir da página 216, Bento trabalha as autoafirmações de Jesus e as grandes imagens do Evangelho de João. As autoafirmações quer dizer, ele fala no Evangelho de João, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Hoje ele diz, eu sou a videira verdadeira. Isso é uma autoafirmação, isso é um modo dele se apresentar. Mas curiosamente, ao se apresentar assim, diz Bento XVI, não se desvencilha em absoluto. Ao mostrar-se, Cristo mostra-nos. Cristo apresenta para nós mesmos quem somos nós. Como viver uma relação com Cristo a partir da codificação, da autoapresentação dele. Eu sou a videira verdadeira. E nós somos o quê? Esta é a questão. Tem poemas, versos poéticos do Antigo Testamento, mas tem imagens brutas da roça. Vamos lá? No seu folheto número 11, Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 ao 8. Primeiro é bom situar que aqui esse discurso de Jesus pertence ao conjunto do que chamamos os discursos de despedida de Jesus. Quando é que ele fala isso? Que ambiente era? Que contexto era? Terminou a última ceia, ele lavou os pés dos discípulos. Depois de lavar os pés, parece que os discípulos têm uma espécie de choque de realidade. Ao descer até os pés e lavar-lhes os pés, os discípulos têm um choque de realidade. O clima fica tenso. Os discípulos percebem que a coisa da realidade que está chegando, que Jesus anunciou por 3 anos, da paixão, da morte, não é uma metáfora, uma alegoria, é uma realidade concreta que está chegando. É madrugada de quinta-feira santa para sexta-feira santa, quando ele vai ser preso e o processo todo de condenação à morte. Então, situa num discurso de despedida. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, vocês? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pronto, Jesus apresenta não dito, não está dito, mas está entendido, diz Bento. Não tem a palavra, mas tem a ideia. Eu sou a videira verdadeira. Significa que existem videiras falsas. Primeiro zelo é esse. Se situe. Segundo, ele é a videira, o Pai eterno é o agricultor, é o dono da roça. É o que planta a videira e cuida, e os frutos pertencem ao Pai. E nós temos que nos achar aqui.
Nós somos, vai desencadear agora a reflexão do texto, nós somos os ramos da videira. Vou pegar uma imagem, sempre remeto a esta imagem, severa. As imagens do ambiente da agricultura, especialmente da agricultura familiar, daquela convivência e da lida cotidiana na roça, são imagens muito duras, que às vezes a gente fica tentando acobertar, proteger. Este próprio cordeiro aqui, um cordeirinho, mas debaixo dele rios de água e de sangue, são imagens duras. A própria cruz, ele é o cordeiro derramando-se. A própria realidade da roça, de criar os animais, as crianças criam um carinho, um encanto com elas, e o pai anuncia, hoje nós vamos matar o novilho, o cabrito, o carneiro e fazer um churrasco, e as crianças se desesperam. Nós temos uma visão de um romantismo tosco, de uma afetação afetiva e emocional com a criação, que não corresponde à realidade do que é aquele ambiente da roça, e da Palestina mais ainda, e do que Jesus apresenta. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Primeira ideia, a planta não tem opinião própria e não decide onde é que eu quero ser plantada ali, não, me ponha tal lugar. A planta não tem essa liberdade de discernimento. O agricultor é que providencia a terra, a muda e planta e decide tudo. Primeira coisa é essa. Essa noção que a gente tem de liberdade, de ser feliz, de realizar-se, isso é da futilidade do mundo de hoje. Essa noção de que eu vou abandonar esse emprego aqui porque eu estou sofrendo para trabalhar, eu quero ser feliz, isso não passa pela cabeça de gente ocupada com a sobrevivência e problemas reais e concretos para sustentar uma família. Esta ilusão de querer ser feliz o tempo inteiro e fazer escolhas toda hora, isso é de um ambiente afetado por uma compulsão equivocada de liberdade, divorciada da responsabilidade. As imagens que vêm agora, preparemos-nos porque ela é dura. Vamos lá? Todo ramo, versículo 2, olha a força. Papai, mamãe, vovozinho e vovozinha, olha a firmeza dessas expressões. Versículo 2, leiam, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. O agricultor planta a videira, cuida dela, e o resultado que ele quer é fruto. Pronto. Pronto. E se não prestou, ele arranca tudo, taca fogo em tudo, trabalha novamente a terra e começa do zero. O agricultor, ele não tem dúvida de que o suor dele, o trabalho, o empenho dele, os calos na mão precisam dar resultados. Precisa converter em comida na mesa da família. Pronto. A sociedade da ansiedade, a sociedade do estresse, é a sociedade do mundo que sofre por problemas da fantasia, dos delírios e das emoções fantasiosas, dos problemas que ainda não existem. As metas e as noções de realização para o futuro, e a frustração com o agora, e a mágoa do passado. Esta gosma grudenta, que infelicita a gente e faz uma sociedade tão padecente como a nossa, tão doente e necessitada, tão cheia de igreja em tudo quanto é esquina, e religiões em todos os canais de TV e de internet, mas uma sociedade tão doente e tão cheia de vendedores de droga, de distribuidora de bebida 24 horas e de farmácias. Não é
do ambiente agropastoril da imagem do Evangelho. O ramo que não dá fruto, ele o corta. Mete a foice, corta, joga fora, taca fogo. E o ramo que dá fruto? Só a ferramenta que é um pouco mais leve. É um facão e um podão. Mete a faca e limpa, para que dê mais fruto ainda. Na fé, minha gente, ou você sofre pelas besteiras suas, ou você sofre na busca rigorosa do seu aperfeiçoamento. A fé é assim. Como um atleta. Ou ele sofre a decepção de não alcançar as metas, ou ele sofre o esforço da disciplina. Mesma coisa. Na fé, a mesma tabela. Olhar para Deus, cuidando de você e dando a você o cuidado necessário com a alternativa. Ou uma foice ou um podão. Mas vai ter corte. E vai ter corte. E sempre há corte. Não sei se dá para perguntar assim, amém? Ninguém responde amém. Amém? Lá vem a faca. Essa semana eu acompanhei uma live de uma psicóloga, psicopedagoga, falando para pais e mães de crianças, métodos concretos, científicos e comprovadamente aplicáveis, com situações de crianças mais diversas, e ela desenvolvendo a teoria da área de pesquisa dela, como alcançar uma relação com os filhos em que uma vez só a mãe e o pai falam a obediência e não há ferida e frustração no processo da autoridade e da obediência. E ela dizia, isto é absolutamente possível. É claro que um ou outro, e ela falava até os percentuais, que não vem ao caso apresentar aqui, de dificuldade de insistir um pouco mais, mas ela falava que a qualidade do fruto depende da disciplina do ramo. Por quê? Porque a árvore é boa. Nós, na fé, recebemos a seiva que vem das raízes, das entranhas da terra, do mistério da íntima comunhão da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. As raízes da videira entranhadas na terra representam o mistério de Deus entranhado no céu. O tronco é Cristo, a videira verdadeira. Os ramos somos nós. E o dono da roça é o Divino Pai Eterno? Eu pergunto e quero ouvir uma resposta clara, firme, alta. Tem chance de não dar fruto? Tem chance de não dar bom resultado? Minha gente, o dono da roça, o agricultor, o Divino Pai Eterno. A árvore, Jesus. Os ramos somos nós, enxertados na árvore da vida que é Cristo. O cultivo que cuida, rega a nossa vida é o Divino Espírito Santo, com sol e chuva, sombra e vento suave da brisa. Qual a chance de ser cristão e não dar fruto bom? Se o fruto não presta, não lamente contra Deus, não blasfeme o dono da roça, não rejeite a videira, tenha coragem de perguntar, de fazer a pergunta mais honrosa: qual é a qualidade do meu vínculo de ramo enxertado nesta videira que foi traspassada pela lança e eu enxertado nele? De mim, um ramo enxertado nele, qual é a qualidade do vínculo que eu cultivo com ele? Porque daqui para lá
vai depender o fruto que procederá de mim para o mundo. Ponto. Essa linguagem, repito, não é uma linguagem fácil. É machado, facão, foice, podão. Não adianta, porque Deus não plantaria uma roça que Ele não saberia a qualidade da terra, a qualidade da muda, da videira, que Ele não saberia a qualidade das condições de cuidar dos ramos, para saber que com esse zelo da parte dEle, outra coisa não virá senão bons frutos. Agora, como é que Ele cuida de nós? Vamos lá? Vamos repetir o versículo 2 até o final. Não, desculpe, versículo 3. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Pronto, agora vem as consequências. Como é que Deus cuida de nós? Qual é o podão de Deus? Como é que Deus zela de nós? As imagens são de um ambiente de disciplina forte. Como é que o agricultor cuida dos ramos da videira? Primeiro, ele seleciona a sequência dos brotos que vai saindo, não é? Que vão saindo. Vai selecionando. Seleciona também, hoje em dia nas técnicas que eu acompanho, seleciona a quantidade de cachos de flor e cachos de uva que vão ficar. No próprio cacho de uva, diminui a quantidade para elas não ficarem comprimidas demais uma à outra e não desenvolverem. Então são processos de cuidado que supõem um acompanhamento em todas as dimensões. Mas nenhuma imagem me é mais desconfortável, a mim, que é o raminho lindo, crescendo, brotando para o lado de lá, o dono da roça vem com um aramezinho, com uma corda, puxa o bichinho para cá, amarra ele no estaleiro aqui, dá um beijinho nele e diz: você vai dar bom fruto aqui. Amém? Como você, pai e mãe de criança, vai aplicar isso na linguagem e na pedagogia do amor, não faço ideia. Isso é vivo, e é para todo dia e para toda hora. Nunca vai ficar pronto, não é um conceito, não é um manual técnico que você pega, isso aqui é um processo para a vida inteira. E quem já teve um pezinho de uva, ou qualquer tipo de árvore, sabe que quando você pega um raminho torto para cá e põe ele para cá, ele dobra, e nessas dobraduras ele costuma trincar e vazar uma seiva, ele chora, é sofrido. A gente escuta a imagem, mas a gente não leva às últimas consequências, a simbologia da imagem. Estou trabalhando imagens de Bento XVI. Pronto, é a palavra que limpa. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Está faltando limpeza em você para cuidar bem dos seus frutos? Os seus frutos estão estragados, azedos, ácidos, tortos, desengonçados? Falta-lhe limpeza, e é a palavra que limpa, a palavra que poda. A palavra é aqui, as Escrituras e a pregação da igreja. A pregação é uma coisa difícil de fazer, chata demais de ouvir, terrível de ser feita, proferida, mas a função da pregação é, repito a exaustão, Padre Antônio Vieira, a função da pregação é um processo que gera desconforto grande. O pregador vai para casa moído, e a igreja que ouve a pregação deve ir para casa aborrecida, disse o Padre Antônio Vieira.
O ouvinte da pregação tem que ir para casa chateado demais com o pregador, profundamente chateado com os próprios vícios, mas desejoso de resolver-se com Deus. Essa é a função da pregação. Chateado, com raiva do padre, com raiva de si, mas desejoso de acertar a relação com Deus. Não interessa ao pregador, não é papel do pregador agradar o raminho e fazer um estaleiro na direção que o raminho está crescendo. Porque papai te ama, você está crescendo para o caminho errado, papai vai fazer um estaleiro do lado que você está crescendo, querendo crescer. É isso que a gente faz? A autoridade do agricultor não deve ser discutida. Nós vamos perdendo a noção e vamos dando a relação com Deus e a relação conosco mesmo um esvaziamento dessa responsabilidade. Porque o que está em crise aqui é um conceito da psicologia, o desejo de viver a liberdade sem responsabilidade. O que está em crise aqui é isso. Quando você quer ser livre sem responsabilidade, você quer a chance de ser um perpétuo bebezinho se arrastando por onde quer se arrastar. E mamãe correndo atrás, e vovó correndo atrás, e vovô levando uma bolachinha correndo atrás. Liberdade sem responsabilidade é uma criança aprendendo a engatinhar. E nós precisamos aprender que a relação com Deus não deve ser um peso. E esse cuidado da parte de Deus não pode ser para nós um peso. Não podemos sair daqui com um sentimento de culpa e de remorso, a religião tornando-nos ainda mais doentes, com sentimento de fracasso. Nós precisamos sair daqui com a firme convicção de que somos projetados pela mão do agricultor, pelo zelo do tronco da videira, pelo cuidado do Espírito que mantém o clima e o ambiente para a videira cuidar dos ramos e os ramos dar frutos e o fruto ser bom. Nós precisamos sair daqui desejosos de uma vida de homens e mulheres cuidados, curados e frutificados. Amém? Brada! 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 Se você tem medo disto, pega comigo brevemente a segunda leitura, é maravilhoso, para que você não transforme essa pregação numa ferramenta para tornar você mais doente, culpado, precisando de antidepressivo. Olhe lá, não é a culpa que vai resolver, é o amor que resolve. Vai, Léo. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. vou confessar para vocês uma coisa. Eu estava caminhando na roça, nas montanhas, e essa expressão da carta de João, aí está o critério para sossegar diante dele o nosso coração. Gente, não se aquiete enquanto você não sossegar diante dele o seu coração. Não se permita uma religião que não te ajude a conduzir ao sossegar diante dele o coração. Não aceite. Porque não pode ser uma religião de medo, pavor, culpa. Continua o texto, vai. Pois se nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha que coisa linda, gente. Ah, mas eu estou magoado porque eu cometi tal erro. Não é culpar, se mortificar,
lembrar o tanto que você é miserável, disso todo mundo já sabe. Mas Deus é maior do que a minha e a sua miséria e a miséria do mundo inteiro. Amém? Então sossega esse coração, mas precisa de encaminhamento mais corajoso. Continua, Léo. Versículo 21. Continua. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Vai. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este É o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. o amor seu só é amor se é um amor de acordo com o mandamento que ele deu. Aqui está o ponto de estrangulamento. A gente ama com o amor da gente, que Disney e Hollywood implanta nos filminhos para a gente. Aqui está a tragédia, que o conceito de amor da Disney e de Hollywood não correspondem ao conceito de amor da cruz. Pelo contrário, fogem da cruz. Amar com a noção de amor que ele nos deu. Você não vai sossegar seu coração e você nunca experimentará a graça de olhar para os frutos que você produz nas suas relações, nos seus vínculos, na sua família, os seus filhos, os seus netos. Você nunca sossegará seu coração enquanto você não amar de acordo com o conceito de amor de Cristo. Por quê? Domingo passado ele falou que ele é o pastor, mas ele só é pastor, conceito de amor, porque ele é um cordeirinho obediente. Hoje ele fala que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, mas na quinta-feira santa ele diz que ele é, o sangue dele é derramado, é o vinho que a videira dá. Uau! Ele é ao mesmo tempo o pé de uva, mas ele é o mais suave e ebúrneo perfume da videira. Ó, eu tenho certeza, se tiver algum poeta aqui, vão nascer ao menos umas 5 canções para a seresta do ano que vem, Viviane. O tema da videira, volta para o Evangelho comigo. O tema da videira é um tema importantíssimo. Volta ao Evangelho. Quero trabalhar com vocês o que é a vinha videira, segundo a leitura que Bento XVI faz desse conceito. Agora, para a vinha, para a videira, desculpe, verdadeira, e para os ramos, entre a videira verdadeira e os ramos, há um verbo de ligação. Versículo 4. 4? É isso? É, vamos lá. No Evangelho, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Continua. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Vai. Eu sou a videira e vós os ramos. Vai. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Brada, igreja, reage. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Reage. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Levante uma de suas mãos para os céus e brade comigo, porque sem Jesus nada... Sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada... O verbo que inaugura, o verbo de ligação da videira para os ramos é permanecer.
E este é um processo de permanente escolha do ramo. É o ramo que vai decidir permanentemente, na liberdade e na graça, de manter-se, permanecer nele. É curioso porque a forma com que o verbo é usado aqui sugere, já é uma ação, mas sugere um estado permanente de esforço generoso e gratuito e agradecido de manter-se nele. Eu sou a videira, vós os ramos. Por 10 vezes no capítulo 15, Jesus usa esse verbo. João insiste nessa expressão nos lábios de Jesus. Permanecer em Jesus. O problema é que a nossa cultura não tem muito domínio de relação com a videira. Geralmente os nossos jardins, ou os vasos que colocamos nas varandas de nossos apartamentos, a gente já compra os pés de fruta dando fruta, não é? Que a gente não tem paciência de esperar. A vinha e a videira, no Antigo Testamento, é imagem muitas vezes ligada ao povo de Israel. A eleição que Deus faz, Deus vai se revelar ao mundo através do povo de Israel. O problema é que o povo de Israel ficou tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso de Deus se mostrar ao mundo através dele, desse povo, que eles começaram a dizer: nós somos tão importantes, e foram se distanciando de Deus, porque acharam que a eleição os tornava mais importante que Deus. E Jesus entra e cancela a eleição. Para nós, Israel não é mais o povo. E Jesus inaugura uma nova eleição. Eu sou a videira, não é mais Israel. O que ele faz com a videira antiga é o símbolo, infelizmente, é uma imagem dura para a nossa cultura, mas é uma imagem cara para Israel. Vou ler um poema, século 7º, 8º antes de Cristo. O profeta Isaías, que gastou 30, 40 anos pregando para Israel observar a palavra de Deus. Israel fugiu da palavra de Deus, até que a Síria vem marchando na direção da invasão de Israel. Enquanto a Síria vem com o exército para invadir Israel, o povo de Israel cobra de Isaías, o profeta, uma resposta. Por que Deus vai nos deixar ser eliminado e destruído agora pelo poder do império assírio? O profeta Isaías parece um peão da roça de Goiás, que quando está magoado demais, faz uma moda sertaneja. O profeta Isaías chama o povo para contemplar uma lavoura de uva abandonada, de uma videira abandonada. E ele compõe esse poema, capítulo 5 de Isaías. É para doer, hein? Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Ele chama Deus de amigo dele. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar para pisar as uvas. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes desta terra, julgai a minha situação e a minha vinha.
O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor é a casa de Israel, a sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça reinando sobre todo Israel. Eu esperava obras de bondade, e eis iniquidade. O que você vê no Brasil, independente das ideologias que sobem no poder, injustiça e iniquidade. E todo mundo querendo levantar a bandeira do cristianismo e ainda levantar junto a bandeira de Israel. Ai, ai, ai. Agora estão surgindo as narco-igrejas. O narcotráfico comprando as igrejas e pagando os pastores, e daqui um pouco vai ter padre também recebendo salário do narcotráfico para pregar aquilo que eles decidem. E a gente acha que porque tem lá o nome de Jesus e a bandeira de Israel, é a verdadeira aliança de Deus. E a gente não consegue ter discernimento que o único critério para avaliar se há na igreja uma resposta da igreja ao que Cristo espera da igreja, é se constrói uma sociedade com frutos de justiça e de bondade. Não tendo isso, não podemos nos chamar de videira, de ramos da videira. O Salmo 80 diz assim: arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruístes esta cerca? Porque todos os passantes a vidimem, o javali da mata virgem a devaste, os animais do descampado nela pastem. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmaste. O rebento é o broto, o adolescente, a adolescente firmada no estaleiro, amarrado para dar fruto na disciplina da obediência. Amém? Nós precisamos de poesia para saber que situação nos encontramos. É uma pena que não sai mais poesia assim. O profeta Jeremias, falando da vinha, diz: eu te plantei como videira de Escol, que há de melhor demais distinto, toda de cepa confiável. Como degeneraste em vinha desconhecida às mãos daquele que a plantou, com frutos intragáveis? Volta ao texto do Evangelho. Sem mim nada podeis fazer. O critério para os seus filhos serem frutos bons, para os seus netos serem frutos bons, o critério é a qualidade do seu vínculo com Jesus. Amém? É isso que decide o resto.
sem mim nada podeis fazer. Versículo 6 do Evangelho. Quem não permanecer em mim, brada, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, brada, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Cuidado! Pedi o que quiserdes para dar-vos bons frutos. Não é pedir o que quiserdes saindo daqui para o shopping comprar o que te agrada na vitrine, não. A bagaceira que o mercado oferece, não. Tá claro? Pedi o que quiserdes para produzirdes bons frutos. Aqui, o vínculo está intimamente ligado à qualidade da oração. Você entende como se vincula a Jesus? O vínculo é indissociável da vida de oração. É pela disciplina da oração. E uma oração alimentada pela palavra. Não fique só com as devoções e os atos de piedade. Eles ajudam, mas eles só ajudam se te preparam para escutar a palavra, para entender a palavra e para permanecer na palavra. Prática de devoção e piedade que faz você fugir da palavra para querer ficar amiguinho de São José e Nossa Senhora e eles passarem na frente e providenciar o que você quer, porque você é um preguiçoso de escutar a palavra. Nossa Senhora e São José nunca vão te atender. Amém? A palavra e o resultado do permanecer, um vínculo sustentado numa vida de oração. O permanecer qual é? O Pai é glorificado. Você dá muito fruto e é discípulo de Jesus. Mas como não pode faltar, de novo a imagem da vinha no elemento da poesia, do encanto. O livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, 7, tem uns versos belíssimos que eu quero concluir com eles. A imagem da vinha. A noiva e o noivo correm pelo jardim. De repente, a mãe da noiva entra nos poemas declamados do Cântico dos Cânticos. A mãe da noiva entra e diz assim, olha que coisa bonita. Homens, prendei para nós as raposas, os filhotes de raposas na primavera, que invadem nossas vinhas e serelepes brincam pulando sobre os ramos, os galhos, os cachos de flores das vinhas. Pois nossa vinha está em botão, nossa vinha já se veste em coroa florida para as núpcias. Eu tenho repetido muito com o pessoal do canto. Esses dias tive uma conversa boa com a Cláudia, dizendo que o amor foi sequestrado pelo erotismo e pela pornografia. E a gente perdeu a coragem de falar do amor, inclusive do amor eros, de homem e mulher, mulher e homem, e da sexualidade de forma sadia. Nós permitimos que essa linguagem só seja usada no ambiente da profanação do amor, homem e mulher, mulher e homem. Cântico dos Cânticos, a noiva diz assim para o noivo. Você pode fazer uma música depois, Viviane. Olha isso. Vem, querido meu, vamos ao campo passear. Passemos pelo campo, sintamos os cheiros das flores que brotam, e à noite vamos no povoado, lá tem festa. E bem cedo, vamos às vinhas, vamos ver
se a cepa rebenta, se o botão desabrocha, se as romãzeiras estão em flor, porque se as vinhas estão floridas, lá te darei minhas carícias e frutificaremos. Como falta poesia para nós, né? Entender essa relação bonita da mulher e do homem, dos filhos, como resultado desse romance belíssimo de amor. Nós pensamos de forma equivocada esse amor e tememos esse amor, e permitimos que esse amor, o amor da vinha, que é a esposa, que é a noiva e é a esposa, Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira, está chamando-nos a estabelecer com Ele um vínculo de esposa. Se Ele é a videira verdadeira, eu usei essa imagem, vou estragar a decoração da Úrsula, a videira verdadeira, e nós os ramos da videira selvagem fomos enxertados no lado dele, no lado atravessado. E se somos ramos da videira, ainda que selvagem, podemos trazer conosco a história mais ferida e machucada de nossos antepassados, os traumas e feridas mais doloridos das violações de nossa dignidade na família, com desrespeito ao nosso corpo, com desrespeito à nossa dignidade. Mas uma vez enxertados nele, o passado passou e nós somos ramos permanecendo nele, e não há a menor chance de vivermos só de lamentações e traumas do passado. Nós somos projetados para florir, para dar frutos e bradar um grito de glória. Brada! Brada! Brada, igreja! Reage! Reage! Por favor! Jesus falou de ramo cortado ou limpo, purificado, para permanecer nele, no mandamento, na oração. Sem ele nada podemos fazer. Pedi o que quiserdes, permanecer no amor. Olha isso, Bento XVI. Olha isso. Como é que nós vamos permanecer no amor de Jesus? Você vai se assustar. Estas correntes ideológicas que pregam Bento XVI como representantes das ideologias imperialistas do cristianismo do passado vão se assustar. Olha o que Bento fala. Como a igreja e os cristãos chegaremos à purificação e à frutificação hoje? Responde Bento. Precisamos de processos permanentes de nossas purificações, no plural. Está sempre presente o mistério da morte e da ressurreição. Olha isso. A própria noção de grandeza do homem, bem como a noção de grandeza da igreja e das instituições, deve ser extirpada. O que se tornou demasiado grande, a pompa da igreja triunfalista, que parecia um império mundano de reis e príncipes, a pompa tornou-se demasiado grande, deve de novo ser reconduzido à simplicidade e à pobreza do Senhor. A própria grandeza da igreja, do homem e das instituições tornou-se demasiado grande. Deve ser de novo reconduzida à simplicidade e à pobreza do Senhor. Só por meio de semelhantes processos de morte, simplicidade, uma igreja simples, uma igreja pobre, que a fecundidade permanece e se renova.
eu repetiria essa ideia de Bento 300 vezes, porque morro de medo de você ir embora sem compreendê-la. Nós achamos que essa vinha vai dar fruto se tornamos a igreja de novo pomposa e suntuosa, ao modelo dos impérios políticos, dos reis, dos imperadores do passado. É por meio da simplicidade e da pobreza, uma igreja despojada, que ela volta a ser vinha do Senhor. Bento XVI. Vou dizer, até para os da patrulha, que está no livro Jesus de Nazaré, o volume 2, página 227. Que aí você lê Bento à altura de Bento, e não das correntes ideológicas que você está a serviço delas. Amém. Incline a sua cabeça. Permita que o podador chegue perto de você, com luvas e uma ferramenta na mão, e comece a te limpar de tudo aquilo que tem tirado, roubado sua energia, tirado de você a fecundidade, para você produzir fruto bom, de justiça, de bondade, fruto bom de amor, segundo o amor que Jesus ensinou. Permita que este, que é ao mesmo tempo a videira, mas é também o cuidador da videira, Jesus, que Ele zele de você, que Ele cultive você com os dons do Espírito Santo, que Ele alimente você com o vinho bom que Ele é, e devolva a você a fecundidade perdida, de simplicidade, pobreza, humildade, mansidão, obediência, doçura, ternura no amor. Fale com Ele e aceite o cuidado generoso e amoroso do Senhor. Fale com Ele. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Canta Sozinho eu não posso. de pé, eleve as mãos e cante. Eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser. Canta, igreja. Eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. viver. Estenda sua mão aqui para a videira verdadeira que é Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firme nesta palavra nessa palavra que ouvimos e meditamos. que ouvimos e meditamos. Aceito tudo Aceito tudo que ela nos ensina que ela nos e ensina revela. e E suplico piedosamente, suplico piedosamente. dá-me a graça
Dá-me a graça de corresponder de corresponder a toda bênção a toda que bênção esta palavra que essa palavra hoje me oferece. hoje me oferece. Ser um ramo Ser um ramo da videira da videira que o Senhor é, que o Senhor é, cuidado, cultivado pelo Pai Eterno, pelo Pai Eterno, pelo Divino Espírito Santo. pelo Divino Espírito Não Santo. haverá Não haverá nenhuma possibilidade de minha vida não ser de minha vida não fecunda, fecunda, frutuosa, no amor. no amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Creio firmemente Creio firmemente que voltarei a a produzir bons bons frutos frutos e sua graça e sua graça me sustente me sustente sempre. sempre. Amém. Amém. Como um ramo que entrelaça com outro ramo sob o estaleiro da videira e garante a estabilidade do afeto e da comunhão, estenda os seus galhos, seus braços, suas folhas sobre os ombros de quem está do seu lado, dê um abraço bem forte e deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. sozinho. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho. Termina eu com a não salva de palmas posso para a videira verdadeira.